Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. A gente vai ter uma reunião com um tema que é muito, muito importante para todos nós. E eu vou apresentar o Luiz, que é o nosso palestrante principal, e depois a gente vai ter uma conversa no final. Então, é importante que quem tiver pergunta, já vai pensando, anote, porque aí ao final a gente vai ter um tempinho para conversa, né? Para ser mais informal, mais gostoso. Então, o Dr. Luiz Fernando Amarante é médico pela Universidade de Brasília, UNB, tem residência em psiquiatria do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, e ele é psiquiatra do nosso serviço escola, vocês vão conviver bastante com ele, daqueles que são estudantes, e médico assistente do HC, do Cotas Clínicas. O nosso tema neste finalzinho de mês de setembro sobre saúde mental é de grande importância para todos nós. Então, Luiz, a palavra está com você. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Luiz, fui convidado pela professora Roseli, e a ideia é que a gente faça uma reunião mais participativa e mais dinâmica. Eu me programei aqui para, uns 30 minutos, trazer alguns dados interessantes e que despertem a curiosidade em vocês. Somente para eu conhecê-los, essa metade daqui eu já conheço bem. Vocês são a maior parte estudantes da faculdade? Quem é estudante, levanta a mão, por favor. Tá, perfeito. Eu trouxe algumas pesquisas com os modelos diferentes de estudo. Qualquer dúvida sobre elas vocês podem me perguntar, mas acho que vão ser bem acessíveis. A professora Luciana vai me auxiliar e eu pensei em trazer na introdução alguma coisa de literatura, em vez de trazer alguns dados de noticiário. Vocês conhecem esse livro que chama Quarto de Despejo? É um livro que foi publicado em 1960, o relato da vida de uma mulher negra que morava na periferia de São Paulo. E eu trouxe aqui trechinhos de 2 dias dela, em que ela pensa em suicídio. Eu pensei em trazer esses trechos para a gente contextualizar, que é bem importante em saúde mental a gente entender quais são as condições de vida, de crenças, de fé, de comunidade em que ela está inserida. Nos 2, ela fala que cogitou o suicídio seu e dos filhos num dia que ela não tinha o mínimo, que era alimentação. É uma situação que foi descrita lá em 1960, mas tem um trecho que ela fala dos políticos aqui, do pessoal do frigorífico, que só liberava ossos, que foi uma situação que a gente veio bem próximo um dia desse, né, na pandemia. Esse outro livro aqui chama Deslumbramento, é um livro bem bom, é o relato de um garotinho próximo. Vocês conhecem a Greta Thunberg? Um adolescente, bem ambientalista. Esse garoto, em alguns aspectos, se assemelha bastante a ela. Ele tem todo um envolvimento com animais, principalmente, também com causas mais ecológicas e ambientais. E no momento o pai dele leva ele para fazer um treinamento ali, uma espécie de terapia que misturava um pouco de neuroimagem. E um dia o pai volta para o terapeuta dele e fala: olha, tem alguma coisa acontecendo. Ele aqui afundou, o que aconteceu? E aqui nessa página tem um relato de um dia antes, em que ele pergunta se o pai está preparado para ouvir por que ele está triste naquele dia. E aí ele fala que os rios estão lascados, os animais estão morrendo e a situação realmente não está nada bonita. E no final o terapeuta vai e devolve para o pai: se nosso treinamento estiver de alguma forma aumentando a empatia, eu acho que de fato ele vai sofrer mais mesmo. Então a gente não precisa ir muito para ver algumas situações que podem provocar preocupação, ansiedade, tristeza, e que não tem necessariamente a ver com um transtorno psiquiátrico em si. Próximo, por favor. E esse aqui é um livro divertido. Ele não é tão bom, mas é divertido. Tem umas reflexões interessantes. Chama As Últimas Crianças de Tóquio. É um futuro, mas que parece bastante próximo, assim, talvez uma coisa Black Mirror. E ele conta de uma época em que a eletricidade fluía por todas as cidades, mas a população começou a ver com maus olhos produtos eletrônicos, porque intuitivamente viram que eles estavam relacionados com algum tipo de distúrbios nervosos, como ele coloca, dormência nas extremidades, e que aquela população chamou de síndrome de smartphone. Então trouxe um livro de 1960, um que é uma condição mais contemporânea, ele coloca inclusive um presidente de direita nos Estados Unidos, e um que é futurista, mas que tudo se parece muito igual, tudo se parece com o presente. Então, se a gente estiver um tanto atento no mundo, a gente vai ter motivo para ficar triste. Próximo, por favor. Mas a aula é de esperança. Sobre o motivo para ficar triste, esse estudo aqui foi um estudo bem grande.
multicêntrico. Então, o que significa multicêntrico? Pegaram diferentes cidades no país e fizeram um levantamento de sofrimento psíquico em população universitária, bem o grupo de vocês. A OMS fez uma média aí, considerando 8 países, que situava isso em 35%. No Brasil, a gente teve oscilação, nesse estudo tinha 11 capitais, em algumas chegava próximo a 49 e outra 34. No slide seguinte, vocês vão ver a principal distribuição desses transtornos e motivos de sofrimento. Eu acho importante fazer essa diferença, porque aqui a gente tem desamparo, desesperança, ansiedade. Isso isoladamente pode ser uma condição compreensível, não é necessariamente uma doença que vai precisar de algum tratamento especializado, uma psicoterapia, um tratamento farmacológico. E esse dado final aqui eu trouxe para vocês é uma estimativa de maio desse ano do número de alunos que a gente tem no Mackenzie só aqui em São Paulo. Então, se a gente pegar algum dos indicadores mais baixos, já vai dar um número bem alto. Se a gente pensar 4% de 22 mil, já é bastante gente. Assim. Classicamente, em medicina, a gente divide, em medicina não, em saúde como um todo, a gente divide tudo que está ao nosso redor, os objetos, as relações, como fatores de risco e fatores protetores. Mas a gente acabou vendo que isso não é mais tão binário, assim, nessas condições muito binárias, a gente acaba excluindo uma série de outros fatores e a complexidade que eles têm. Então, isso aqui já é meio permeável, não sei se vocês vão lembrar da aula de biologia, aquela história de osmose, então tem um tanto que se mistura e transpassa essa barreira do seu quadrado de protetor. E aí eu trouxe aqui alguns círculos para a gente pensar. Nesse primeiro, eu pensei em uma condição que é bem frequente, aliás, eu estava até almoçando lá hoje, que é vocês, agora é 3 e pouquinho, 5 horas irem para o happy hour na Maria Antônia. É bom pra caramba, assim, vocês vão estar fazendo umas redes sociais, uns amigos, uns romances, que vão ser super protetores. Vão beber álcool, isso é um tanto ruim para o fígado em qualquer dose, mas as experiências na vida são assim mesmo. A próxima é uma outra condição que acho que vale a pena vocês se preocuparem, que eu fiquei pensando que é bem desse contexto de vida, que é sexo sem preservativo. Classicamente, a psicanálise dividia a vida entre procurar prazer e ser evitado o desprazer. Então, sexo, naturalmente, a gente quer que esteja envolvido orgasmo, prazer, vai ser bom pra caramba transar sem preservativo, mas vai ser super perigoso, assim, a gente tem terapia antirretroviral, tem antibiótico terapia, mas acho que a gente pode evitar isso, então, com alguns cuidados. E, por fim, eu pensei numa condição, ainda retomando para 2022, sobre a vacina. Assim. Então, se a gente for pensar, tem um tanto de desprazer, uma dor, uma reação esperada, nada daquelas reações bizarras de fake news que a gente ouviu durante a pandemia, e protetor é pra caramba. Então, inclusive, as coisas que a gente encara como fatores protetores, tem um quê de dor, tristeza, as experiências na vida são mais complexas do que binárias mesmo. No slide seguinte, quando a gente pensa em saúde mental, o que dá para a gente fazer, que é o título dessa aula? A gente tem as várias modalidades de psicoterapia, a gente tem tratamento farmacológico, tem tratamento psiquiátrico que pode ou não envolver tratamento farmacológico, mas vocês têm acesso a essa discussão, no slide seguinte, por favor, professora, numa aula que eu e a Aline, que é minha colega do Serviço Escola, demos na semana do Mackenzie de inclusão, e lá a gente discute quais os momentos de procurar psicoterapia, procurar atendimento psiquiátrico. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as outras possibilidades que a gente tem. O que mais vocês pensam que dá para a gente fazer? Além de procurar especialistas. Arrisquem sem medo, não vale nota, não vale nem... Boa. Algo mais? Pode ser da experiência pessoal. Fiz e deu certo. Pode ser jogar videogame, assistir Naruto, deu certo. Para mim, é atividade física. Tá, bem lembrado. Bom, vocês já passaram por boa parte do que eu vou trazer aqui. Professora, pode ir para a próxima? Esse estudo aqui é um estudo grupo controle randomizado duplo cego. Vocês sabem o que é isso? Basicamente, é o melhor tipo de estudo que a gente tem. A gente pega 2 grupos, ninguém sabe o que está acontecendo ali, os avaliadores dos parâmetros depois também não sabem, e a gente vai medir eficácia entre eles. Esse estudo foi feito com uma população acima de 60 anos, em que a gente randomizou um grupo, a gente não, os estudiosos lá, eu só trouxe para vocês. A gente randomizou um grupo que faria atividade física e outro grupo que usaria antidepressivos, os mais variados, inclusive os que a gente tem aqui no Brasil no SUS.
Ao final do estudo, a gente tem um número bem menor nos dois grupos. Então, a gente vê que as duas modalidades de tratamento envolvem também, como eu falei agora há pouco, algum desconforto, efeito colateral, dificuldade para praticá-la. Pode passar mais um, por favor, professora? E eu quis colocar bem destacado isso aqui, porque a atividade física proposta no estudo não era tão extensa, assim, nem extensa em duração, nem intensa em frequência cardíaca. Consistia em 2 vezes por semana a pessoa fazer atividade supervisionada por um profissional com duração de 1 hora. E os pesquisadores acompanharam essas pessoas por 6 meses. No seguinte, eu trouxe aqui para vocês alguns dados desse follow-up, desse segmento. Aqui a gente vai ter 1 mês, 3 meses e 6 meses de segmento. Esse RR aqui a gente chama de razão de chances. Como que isso funciona? Se tiver num ponto acima ou abaixo de 1, mas que não cruze, significa que isso tem diferença estatística. Se os valores oscilam entre abaixo de 1 e acima de 1, significa que não teve diferença. Vocês podem ver que nos 3 parâmetros, esse intervalo de confiança, que é aquele CI, está abaixo de 1 e acima de 1. Significa o quê? Dizendo de outro modo, que o nível de redução de sintomas foi o mesmo nos dois grupos, naquele que usou farmacoterapia com antidepressivos e naquele que fez atividade física 2 vezes por semana, atividade de, eles colocam no estudo, moderada intensidade. Isso vai para um cálculo da frequência cardíaca, a depender da idade, mas é tudo que eu imagino e acredito e quero que a maior parte de nós consiga. Né? Nem um maratonista, só fazer uma corridinha assim. Próximo. Aqui é uma outra apresentação, de uma forma acho que mais bonita e mais acessível. Né? Essa linha preta é o resultado, então vamos aqui. Aqui é uma percepção de saúde e de bem-estar, um questionário que foi aplicado para cada participante do estudo, acompanhado da linha de largada até os 6 meses. É bem importante que na linha de largada eles tivessem o mesmo nível de sintoma, para a gente poder comparar depois. E aí vocês podem ver que durante todo o segmento, as curvas se sobrepuseram ali. No slide seguinte, a gente tem para um outro estudo. Então, o que significa isso daqui e por que eu trouxe ele? Tá, aquele lá envolve atividade física, que vai ter uma parte aeróbica ali, eles misturavam um tanto de anaeróbico também, musculação, mas se o seu negócio não for correr, fazer bicicleta, esse aqui comparou atividade física aeróbica com alongamento. Eles tiveram um cuidado bem importante, que foi, nas práticas de alongamento, que duravam ali 45 minutos, também tinha um educador físico para observar se a frequência cardíaca não aumentava tanto para poder se comparar com a atividade aeróbica da corrida, da outra modalidade. Num grupo a gente tinha 22 pessoas, no outro 20, e esse aqui também não consistia em nada tão difícil assim. Era 3 vezes por semana, 45 minutos, e o público foi seguido por 6 meses. Eu trouxe para vocês alguns gráficos desse estudo, e ressaltei isso aqui, porque acho que vale a pena a gente falar um tanto. Todos os participantes que estavam nessas duas modalidades, nesses 2 braços terapêuticos, já estavam fazendo o tratamento padrão, psicoterapia e farmacoterapia. Por que eu destaquei para vocês e coloquei isso? Porque era o padrão para aquela intensidade de sintomas. Quando a gente pensa em um transtorno depressivo leve, em uma tristeza que não é um transtorno depressivo, a gente pode sim ter uma conduta observante. Mas quando é uma intensidade maior o transtorno, então a pessoa está com ideação suicida, começou a ter uma grande perda de peso, a gente vê que tem uma gravidade maior, a gente não pode só privá-la do tratamento, que a gente já tem um grande nível de evidência, para propor outro. O Comitê de Ética, por exemplo, não aprova isso. Aqui, outra curva que sobrepõe, a linha preta contínua é daquele grupo que fez atividade física padrão, então, 3 vezes por semana. Perdão, padrão significa o quê? Padrão para esse estudo, que era o alongamento 3 vezes por semana. O controle é aquele que a gente já tem a evidência mais conhecida, como eu apresentei para vocês no anterior, de atividade aeróbica. Então, com 1, 2 semanas e no follow-up de 6 meses, o mesmo nível de evidência. Então, dá para ter saúde mental indo para a academia, correndo na rua ou fazendo alongamento em casa. No próximo vai para quem não quer nem fazer alongamento em casa. Vocês conhecem Mindfulness? Já ouviram falar? Mindfulness concentra em alguns princípios que envolvem respiração, um esquema de escaneamento corporal. Tem um tanto de coligação com meditação, e aqui eu vou preferir chamar de meditação. O pessoal da publicidade gosta muito de estrangeirismo, mas eu gosto muito de palavra em português mesmo, então vou chamar de meditação. Que pega um tanto de espiritualidade, mas traz algumas práticas que são bem acessíveis, assim, com treinamento, acho que todos vocês podem começar a fazer.
No próximo slide, por favor, professora. Eu vou pedir para você destacar aquilo ali. Isso. Então, a gente vai voltar aqui para o nível de evidência. Em que consistiu esse estudo? A gente tinha um grupo que usava as técnicas de meditação, então respiração, o escaneamento corporal, e outro grupo que usava estalopram, que é um dos antidepressivos mais prescritos. Todas essas pessoas tinham o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, que é um tanto além de preocupação, medo, vai para sintomas físicos. Eles tomaram aquele mesmo cuidado do último estudo, de que nesses dois grupos estivessem distribuídos de forma igualitária a intensidade dos sintomas, o número de participantes ficou bem próximo, vocês veem 102, 106, e eu dei aquele destaque ali novamente para vocês verem que esse valor de P, ele é significativo, então esse valor é o que aparece depois de uma análise estatística. Ele é significativo na maior parte dos estudos, em todas as áreas, quando ele é abaixo de 0,005. E ali vocês podem ver que está quase tudo muito próximo de 1 mesmo. Significa o quê? De novo, que a intensidade dos sintomas, tanto do início do estudo quanto ao final, foi a mesma. Então, teve a mesma redução nos dois grupos. Essa CGI aqui é uma escala que a gente usa de um modo uniforme para medir a intensidade dos sintomas em diferentes transtornos. No seguinte, professora, outra vez mais uma curva muito semelhante às passadas, então eu vim aqui mostrar para vocês um bando de curva sobre a outra, um bando de linha sobreposta, mas também para a gente poder conversar sobre isso. O grupo em amarelo é aquele grupo que usou esse estalopram. Vocês veem que é um segmento bem longo, e o grupo em verde ali é quem fez essa técnica de meditação. Sobre espiritualidade e religiosidade, esses estudos aqui eu gostei bastante. E acho que é importante, do início, a gente diferenciar as duas coisas, porque isso, até em pesquisa como Datafolha, aparece de um jeito que é bem fidedigno, então confio em pesquisa do Datafolha, mas pode confundir a gente. Por quê? Espiritualidade significa ter algum tipo de crença em uma entidade superior, ela pode ter uma forma imaginada, pode ser mais difusa, pode ser uma conexão que você se sente, igual ao menino lá do livro, numa comunhão com a natureza, com os animais, e quando a gente manifesta isso em um grupo social, em qualquer instituição que seja, a gente chama de religiosidade. Os estudos nórdicos, principalmente, Noruega, Suécia, costumam ser bem grandes, porque eles têm um banco de dados bem robusto, então vocês veem que nesse estudo participaram quase 75 mil mulheres, e elas foram seguidas por 16 anos. É como se eles fossem no SUS, próximo ao nosso, e a cada ida esse dado fosse para uma tabela de Excel, e aí o pesquisador pode estar lá na universidade, puxar esses dados e fazer análise estatística dali. No seguinte, eu trouxe uma curva aqui de mortalidade. Está bem pequeno, mas eu vou falar para vocês. Essa curva mais escura e contínua aqui significa ou representa aquele grupo que tinha frequência em grupo de atividade religiosa menor a uma vez por semana. Então, ia 2 vezes no mês, ia 1 vez no mês. E esse outro grupo aqui que tinha frequência maior ou igual a 1 vez por semana. Aqui, quanto maior, mais alto vocês veem nesse eixo Y, significa mortalidade. Então, com o passar do tempo, a gente tem uma mortalidade maior naquele grupo que não tinha uma frequência tão alta a grupos ou vivências comunitárias de religiosidade. Esse estudo mensurou vários aspectos ali, parâmetros, e chegou em mais ou menos 33% menor mortalidade naquele grupo que frequentava algum tipo de instituição religiosa. No slide seguinte, eu trouxe alguns fatores que eles conseguiram encontrar evidência. Então, de novo, aquele número estatístico ali, e eu vou destacar esses 3 aqui, que estão próximo de 0 mesmo, que agora mostra que nesse grupo que frequentava algum grupo religioso e no outro que não tinha essa vivência, tinha uma diferença bem considerável quanto a otimismo, tabagismo e sintomas depressivos. Então, algumas instituições trazem um combate maior ao uso de substâncias, inclusive aí a nicotina. Isso tinha um intermédio, sim. No seguinte, eu trouxe aqui um estudo deixa eu lembrar de onde é esse. Tá. Esse é da China. Pegaram 300 alunos de escola e decidiram ver. Então, esse aqui é um corte, é como se fosse uma foto, assim. Tira uma foto nossa aqui
e a gente não pode falar de causalidade, não pode falar que eu estou aqui por causa da professora Roseli, nem que ela está aqui por causa de mim. É só uma foto, só dá para ver quem está aqui. No seguinte, eu trouxe alguns dados aqui que são bem importantes, acho que para vocês pensarem, inclusive, durante esse caminho, durante a faculdade. O que eles encontraram de maior evidência para a manifestação de sintomatologia, que não envolve necessariamente um diagnóstico, mas qualquer forma de sofrimento, foram a pressão que os estudantes tinham quanto à demanda, nota, desempenho, e o que eu vou destacar aqui que vocês trouxeram ainda no início, que é o suporte social. Então, alunos que tinham melhor suporte social tinham menor nível de sofrimento. No seguinte, pode dar o destaque aí, professora, que eu marquei? Então, aqui eu também quis fazer de uma forma didática e bem recortada aqui. Quanto mais asteriscos tem numa linha, num número, maior a evidência de associação. O que significa? Então, nessa coluna aqui da extrema-direita que vocês veem suporte social, se a gente correr aqui para o lado, tem aqui psicoticismo, aqui tem depressão. O que significa? Os grupos de estudantes, dentre esses 300, que tinham maior suporte social, eram mais protegidos contra essa forma de adoecimento. Então, a gente via menos esses transtornos e maneiras de adoecimento nessas pessoas. E aí o artigo discute uma coisa que é muito acessível, assim, aliás, acessível financeiramente pensando, juntar gente é difícil. Você precisa da boa vontade de todo mundo, do seu amigo estar ali junto com você, que era a construção de umas redes de suporte social, grupos de amigos, igual quando a gente pensa diretório acadêmico. Eu lembro que o centro acadêmico na minha faculdade fazia 1000 coisas, o pessoal estava sempre junto. Então isso tem um grande impacto na proteção dessa população. O próximo, vocês já leram esse livro aqui? É de um cara bem foda brasileiro, que chama Machado de Assis. Ele escreveu O Alienista. O que é o alienista? Era um nome que os psiquiatras recebiam antigamente, muito antes de existirem psicotrópicos, de existir sertralina, e é um pouco do que vocês podem ter ainda de imagem de instituições manicomiais, porque o que o alienista fazia era tirar do convívio social aquelas pessoas que ele julgava, ou a sociedade julgava, que não eram aptas para estar ali, ou que de alguma forma iam criar um transtorno nessa convivência coletiva. De uma maneira muito boa, isso se modificou. A gente tem uma política de saúde que a todo custo evita internação psiquiátrica quando é possível, o manejo num CAPS, num SUS, numa UBS. Só que tem uma coisa compartilhada entre todos os transtornos mentais, que eles tendem a levar uma situação alienante. Quando a gente pensa em esquizofrenia, tem uma coisa que a gente chama de embotamento afetivo. A pessoa reage menos com o que você fala, tem menos vontade de começar uma conversa, por exemplo, o que também pode acontecer num quadro depressivo mais grave, que a pessoa não tem energia para sair de casa, para atividade física, para atividade social que tinha antes. A ansiedade pode levar a um medo muito grande, por exemplo, de pegar transporte em São Paulo e a pessoa acaba tendo um menor perímetro de vida. Então, todas essas condições são em si mais alienantes mesmo, porque tendem a reduzir. Um psiquiatra também muito antigo, que chamava Binswanger, falava que as terapias têm como um foco comum o amor, que é a vivência em comunidade. Então, de um lado de saúde, a gente tem essa vivência mais coletiva, que não significa querer sempre estar junto assim também não. Você pode super gostar, eu gosto pra caramba de jogar videogame sozinho, de ler sozinho, mas conseguir conviver quando isso for solicitado ou desejado. E aí, no caminho oposto do alienista, eu tenho um momento Jequiti aqui com vocês, que vai piscar uma imagem para ficar na cabeça de vocês, que é do Grupo Conexão Universitária, que é uma atividade desenvolvida lá no Serviço Escola. A gente vai ter como público-alvo justamente vocês, comunidade universitária, e a partir do que vocês trouxerem ali nesse ambiente protegido, então, grupos de acolhimento tem uma coisa que é respeito ao que o outro traz, assim, não é para ninguém estar ali se sentindo tão envergonhado, ou que o outro vai expor quando sai do grupo. Eu acho que pode ser uma boa oportunidade. Vocês podem ir lá conhecer. Se não gostar, não segue, mas pelo menos vai conhecer. A próxima. Estou quase acabando, porque eu também quero ouvir vocês. Ainda na religiosidade, esse estudo pegou também um grupo de mulheres e foi investigar sobre suicídio. Então, é um dos desfechos mais temidos em saúde mental e saúde pública como um todo. E, pode passar mais um, professora? Aqui eu trouxe um gráfico diferente, não são linhas sobrepostas. O que tem nesse gráfico aqui?
Quanto mais à direita, mais vivência religiosa a pessoa tem, então aqui mais de uma vez por semana. Aqui ele deu um destaque para as duas religiões com maior número de pessoas, com maior prevalência, né? O catolicismo romano e os grupos protestantes. Mas aqui na curva em azul estão incluídas também várias religiões e manifestações de espiritualidade de maneira diferente. E nesse eixo Y a gente tem o número de mortalidade de suicídio para cada 100 mil pessoas. Então vocês podem ver que o grupo que nunca teve uma experiência religiosa tinha 7 vezes mais do que aqueles que iam uma vez por semana. No seguinte, eu trouxe isso daqui, mas eu ainda vou falar alguma coisa de suicídio. A gente está no finalzinho do Setembro Amarelo e uma das minhas professoras mais queridas, ela fala que a gente tem que falar de suicídio o ano inteiro, porque é uma coisa sabida, assim, acho desde a época do alienista, se brincar, é que quanto mais a gente fala de suicídio, mais a gente protege. Tem uma coisa que a gente evita, que é a divulgação midiática do suicídio. Como a situação se deu, como foi, uma imagem como se fosse um filme ou um roteiro, assim. Mas conversar com um amigo nesse grupo social, conversar com um representante do PROATO na sua unidade, conversar com seus pais, são fatores protetores. A gente tem um tanto de estigma associado, mas suicídio é uma das formas de morrer que mais deixa um rastro de destruição. Então, às vezes, pode pensar que é muito difícil, vai dar um trabalho falar para o seu amigo um tema tão difícil assim, como ele vai fazer, mas em pesquisa com esse entorno, todos eles prefeririam ter conversado do que depois ter que conversar com a pós-venção, que é o que a gente fala. Eu trouxe isso daqui, vocês conhecem isso? Eu acho que eu estou meio antiquado às vezes. Eu acho que é um dos presentes mais divertidos que eu ganhei. Eu gosto muito de Lego, acho que serve um pouco como o Mindfulness ali para se concentrar. Eu gosto muito de seguir manual. Seguindo manual a gente clareia um pouco a mente. E eu fui pesquisar no site da Lego e o que tem de Lego hoje tem uma linha que chama Lego Dreams, que você monta uns bonequinhos, mas que são os sonhos de outras pessoas, assim. E quando eu era criança, isso daqui era livre. A gente montava do jeito que queria. Podia ser uma coisa bonita ou não, mas que fazia sentido para mim. Eu trouxe isso porque eu acho que a gente tem que ser bastante criativo. Eu apresentei para vocês atividade física, alongamento, meditação, vivência em grupo, que pode ser na Maria Antônia ou numa igreja, falar com o pastor, o reverendo, o seu xamã, quem for. E aí vocês vão montar isso aí junto com quem está no entorno de vocês. O próximo, que é uma mensagem para casa, que é um resumo. Basicamente, tenham criatividade, arrumem um Lula Molusco, um Patrick, sua turma da fina do biquíni. E é isso. Boa tarde. Acabou. A ideia agora é a gente conversar um pouquinho. Então, eu vou pôr aqui. Curiosidades, dúvidas, dificuldades, angústias. Ouvi vocês, deixa eu pegar. Ouvi vocês, dúvidas, o que vocês pensaram, situações que vocês queiram. Pois não. Conviver com uma pessoa que diz constantemente que gostaria de se matar, ou planeja assim, é uma situação bem delicada e difícil. Como propor qualquer uma dessas eventuais atividades para uma pessoa que, entre aspas, já desistiu dela? Eu vou repetir a sua pergunta, porque como você está sem microfone, é isso, Bruno, né? Senão a gente ouve só a resposta e quem vai nos ouvir não vai saber a pergunta. Então, o que o Lucas disse foi que a gente conviver com uma pessoa que vai dizendo que quer se matar acaba afetando a saúde mental de quem está perto, provavelmente também, né? Como é que a gente pode, então, passar alguma informação? É isso? Para a pessoa, numa situação de ajuda. Tá. Eu apresentei diferentes modalidades, porque uma coisa que eu penso bastante é ver qual a porta que a pessoa tem aberta, assim. Além disso que eu trouxe, rotina de sono é uma coisa que super protege contra os diversos modos de adoecer, alimentação. Se a gente estiver falando de um processo depressivo, a pessoa vai desinvestindo de uma forma progressiva. Então, primeiro ela retira a vinculação dela, não de forma voluntária, claro. Ela perde envolvimento com um grupo de amigos, perde com o trabalho, a faculdade, por exemplo,
mas tem algum elo que permanece, assim. É muito comum em pensamento suicida alguma ambivalência, assim. Ah, tá muito ruim, igual a Carolina Maria de Jesus, a gente não tem comida, vou me matar, mas tem meus filhos aqui. Então, acho que quem está perto de você, se for uma pessoa bem íntima, possivelmente você vai ter uma estrada junto com ela para saber o que é valioso para ela e ver aquilo ali onde permanece ainda. Então, acho que é um caminho para falar. Outra coisa é insistência, assim. Tem mensagens que só entram quando a gente repete ela por várias vezes, assim. Pode ser estudar para a prova também, só entra na sua cabeça quando você lê várias vezes o negócio. Então, acho que veria por onde parece mais acessível, assim, que a pessoa vai se assustar menos, por vezes. Falar, vamos no psiquiatra comigo, assusta um monte a pessoa. Acho que por um tanto de histórico, assim mesmo. Mas se você chamar para ir para academia, chamar para ir para algum lugar, acho que já pode ajudar. E suicídio pode estar ali concorrendo com uma das categorias, ou uma das possibilidades de desfecho de vida, e por vezes a gente vai tentar construir um outro projeto de vida em paralelo. Antes mesmo dela abandonar isso do suicídio, ela vai construindo um outro, e aí é uma decisão contínua. É. Você falou uma coisa interessante agora há pouco, né? E o Conselho Federal de Psicologia, né? Daqui a pouquinho, psicólogos, o Conselho fez uma campanha que era cuidar da saúde mental de janeiro a janeiro. O que é isso? Né? Em setembro fica muito foco nessa questão, mas a gente sabe que as pessoas têm ideação suicida em qualquer momento. E uma coisa que eu ouvi há pouco tempo, me assustou um pouco, foi alguém dizer, é melhor, o que é falado muito em setembro produz mais suicídio. O que você acha? Eu acho que é notícia falsa, usando bom português. Mentira. Esse é o nome da coisa. Além disso, eu estou pensando aqui, o que mais você pode ter de estratégia para abordar essa pessoa, para conversar com ela. A gente, em terapia, muitas vezes usa o vínculo como uma forma de trazer o paciente, assim. Isso vai sendo construído. Se você já tem esse vínculo com a pessoa, é muito bom. Como técnica, em algumas situações, a gente faz o que a gente chama de plano de crise, assim. Então, se o risco de suicídio está muito grande, a gente tem que criar um sistema de proteção para a pessoa justamente dar seguimento, assim, olha, tá, você trouxe um monte de queixa diferente, a gente vai tentar fazer sua vida melhorar, mas primeiro eu preciso que você venha na próxima consulta. Se você se matar, isso não vai acontecer. Então, como que a gente te deixa vivo até a semana que vem na próxima consulta? Então, faz um plano de crise e aí com quem está ali. Pode ser namorado, namorada, família, vizinho. Da área, então, né, muitas coisas aí que você não tem muita intimidade, mas eu achei muito interessante essa ideia da rotina do sono e da alimentação, né, porque a gente sabe que os alunos eles vivem, muitas vezes, rotinas bem atabalhoadas, e eles não conseguem ter essa rotina básica que é de se alimentar, de ter o sono, e isso vai implicando, né, em muitas outras coisas que às vezes chegam lá na ponta. Isso é uma questão. A outra questão é um pouco dessa linha, né? Será que o Setembro Amarelo acaba iniciando uma questão? Mas como que as redes sociais também acabam fazendo um desserviço, né? Ou de certa forma mostrando, divulgando formas, né, de se chegar lá. Né? Isso no transtorno alimentar, isso em várias áreas. Você complementar isso. Sim. Então, a professora Luciana, do curso de arquitetura, que é representante do PROAT lá na arquitetura, fala sobre dois comentários, né? O primeiro, a questão do cuidado físico, acho, né, Luiz? Sono, alimentação, como equilibrar isso na vida estudantil, que não é fácil, e acho que também, vou completá-lo, a questão socioeconômica envolvida nisso, né, muitas vezes. E a outra questão é sobre as redes sociais. Em que medida as redes sociais, de alguma forma, podem incentivar, provocar ou expor quase como um ato de heroísmo? Tá.
Num daquele estudo que eu trouxe da China, ele coloca que uma das condições mais atreladas à sintomatologia, principalmente ansiosa, era uma alta exigência do aluno. Então, tem alguns padrões de personalidade que a pessoa tem uma cobrança maior, vamos falar assim. E eu também me lembro de na faculdade, eu, algumas vezes, uns colegas mais do que eu, encurtarem a noite de sono, saltar o almoço para estudar, ver aula. Igual, isso lá eu já me incomodava, quando um colega faltava uma aula para poder estudar para a prova. Eu falei, nossa, mas depois ele vai estar devendo isso daqui, onde é que ele vai arrumar? Então, acho que nessas noites de sono perdidas ou refeições saltadas, a gente acaba pagando no prazo, assim, parcelado. E as coisas parceladas vêm com juros, vêm mais caras, né? Por isso que eu acho que próximo do que é para dermatologia ali, a gente tem um sinal bem pequeno, uma pinta, a gente vai lá, idealmente. Fala, olha, essa pinta aqui é uma pinta de sol ou é um melanoma? Ajuda bastante do que quando essa conta no prazo já está bem alta. Sobre redes sociais, eu tenho que declarar de largada que eu tenho um conflito de interesse forte, não sou pago por nenhuma delas, até porque eu odeio elas. Não tenho nenhuma rede social, porque a gente viu que rede social serve muito, ou é o que mais repercute, notícias trágicas, polêmicas, as mentiras, igual a professora Roseli citou uma agora há pouco, do Setembro Amarelo e tal. E nessa condição mais alienante, às vezes a pessoa pode ficar com um mundo mais constrito. Lembro que no serviço de escola teve um paciente que me pediu um tempo para pesquisar um remédio antes de fato começar a usá-lo, tirei algumas dúvidas dele. E aí ele falou que, mas eu vou nos blogs e leio. Eu falei, tá, mas você já está indo onde o pessoal vai falar mal, assim. Então, eu não sei se tem mais ou menos, então, em questão de prevalência, mas eu sei que os mais divulgados, ou que aparece primeiro em questão de mídia social, é o que tem esse tom mais trágico, assim, do negativo, é o que chama mais atenção, né? Eu descobri dia desses que, em setembro de 2001, o IG, na minha época tinha um site que chamava IG, que era um portal de notícias. Ele tentou criar o Dia das Notícias Felizes. E viu que era muito difícil isso, o pessoal não ficava lá no site, não consumia. E aí, nesse setembro de 2001, esse Dia da Notícia Feliz ainda foi o 11 de setembro. E eles falaram, não dá para manter a notícia feliz, o mundo se explodiu, vai ter que ser isso. E aí invadiu. Acho que isso é bem marcado do quanto coisa triste invade mais as redes sociais. Acho que a rede social pode ser um bom ponto de partida, assim, para você conhecer amigo, namorado, namorada, peguete, paquera, mas uma hora traz para a vida real, assim, né? Aquele povo. E aí conversa, assim, minha sertralina bateu mal em mim. Mas a minha já melhorou. Então vai assim. A gente tem feito uma prática, né, de boas notícias de educação. Então, toda aula, algum grupo traz uma boa notícia. Legal. Porque tem muita má notícia, e má notícia a gente já tem muitas, então a gente tem feito boas notícias. Legal. O que mais? Perguntas, comentários, tem ali. Sim. Como lidar com a pessoa que caso do livro que você mostrou, por exemplo, nem o básico, não consegue nem o básico, quer se alimentar. Como ajudar essa pessoa a falar, não vale a pena comer a sua vida. E outra, como ajudar também pessoas que não têm nenhuma religião. Tá, então vamos lá. Acho que tem uma coisa bem essencial, né, na sua pergunta, assim, a gente fica triste mesmo quando a gente vê que falta o básico, assim, quando ela escreve que o frigorífico entregava era osso para comer, e aí a gente vai pensar no que a gente tem de estrutura social no nosso país, na nossa cidade, para garantir isso. Algumas condições psiquiátricas ou condições mentais graves dão algum tipo de benefício, como o BPS, por exemplo. Se a gente estiver falando no SUS, eu chamaria sim assistente social para a gente pensar inclusive em mobilidade, como que essa pessoa vai chegar na psicoterapia ou na consulta, né? Prefeituras de interior fazem muito frequentemente um transporte para trazer a pessoa para o HC para se tratar. Então a gente tem que justamente entender qual que é o contexto dela. Então, se a pessoa não está com dinheiro para alimentação, vai fazer sentido eu passar para ela um remédio venlafaxina, que não tem na UBS, essa consulta não vai servir nem para mim nem para ela, assim, nem para o país, porque a gente usou um tempo que poderia ser usado de uma outra maneira. Então, saber qual que é o contexto de vida daquela pessoa. Então, próximo do que a gente falou de rede social, rede social não é tão boa, grupo social, presencial mesmo, assim, no McFeel, a gente vai tentar
estabelecer quem é a pessoa mais próxima, assim. Tem alguém que você confia? Ah, não tem ninguém que eu confio em casa, minha família é terrivelmente ruim, todo mundo ali me maltrata. Tá, então você tem algum tipo de líder espiritual, tem o reverendo Gildásio. Então a gente vai botar no seu plano de emergência o reverendo Gildásio, você vai ligar para ele 2 da manhã se tiver ideação suicida. Aí você vai lá e conversa com o reverendo Gildásio e ele vai te atender, porque isso tem que ser efetivo. Quando não tem uma pessoa, eu costumo colocar pronto-socorros psiquiátricos que eu confio, assim, sei que a pessoa vai ser bem tratada. Então, um lugar para ir. Outro, que, mas a pessoa não vai sair de casa sozinha, pensaria no SAMU. O SAMU, em São Paulo, a gente tem algumas unidades especializadas em saúde mental. E, por fim, ainda uma paciente minha ficou viva, continua viva, mas por muito tempo, quando ela ligava para o CVV de madrugada, ela que me deu fé que o negócio funciona assim, funciona bem. Então, te respondendo de uma outra forma, sobre questões sociais, eu chamaria quem sabe mais do que eu em questão social mesmo, questão muito no técnico mesmo. Como que eu vou juntar aqui papel para essa pessoa ter o acesso ao transporte, alimentação, para poder estar aqui mesmo. Estava pensando, né, Luísa, a Carolina de Jesus, eu li esse livro e a gente chora nesse livro, né, que ela passou e em quem ela se transformou. Sim. Porque não cometeu o suicídio. Né? Quanto que até hoje a gente fala sobre ela, quanto que tem escola querendo pôr o nome dela na escola, querendo trocar o nome da escola para o nome dela, e quantas pessoas ela afeta com o que ficou escrito com uma pessoa que tinha um grau de escolaridade baixíssimo, mas que resolveu fazer diários da vida dela, com todas as tristezas que ela tinha, e que entendeu que valia a pena continuar vivendo e o efeito disso tudo. Né? Quando a gente fala em adoecimento em saúde mental, vem muito junto, assim, bem ligado mesmo, o que é uma restrição de modos de vida, assim. Então, também quando a gente fala de restrições, restrição alimentar, restrição de amor, carinho, isso tem um grande impacto. E aí a gente tenta usar essa flecha que é bidirecional. Então, se eu melhorar um tanto as possibilidades de vida dela, a gente vai melhorar a saúde mental e assim a gente vai. Até voltando para a sua primeira pergunta. Se a pessoa não tem caminho nenhum para ir, vamos procurar algum ou tentar organizar essa rede para daí. E às vezes a gente começa com uma rede que pode ser, tem um termo da fenomenologia que chama de autenticidade. Pode ser uma rede pouco autêntica, assim, eu posso nem ser sertanejo, mas meu grupo aqui é de sertanejo. Depois eu vejo se eu gosto de pagode, quando eu tiver melhor, mostro Ludmilla para alguns deles e assim vai. A universidade pode ser um espaço de promoção de saúde mental? Eu acho, tenho certeza, não tem aquele nível P de evidência ali, mas tenho bastante certeza. Meus melhores amigos, hoje, eu terminei a faculdade em 2017, são da época da faculdade, são porque a gente passou também uns momentos difíceis, assim. Então, quando a gente se aproxima de um jeito, inclusive, mais vulnerável, acho que a gente vai construindo essa rede. E aí a faculdade é um baita local para isso, assim, é onde vocês estão passando a maior parte da vida de vocês. Torço para que vocês achem colegas legais aqui. Então, é que eu já vi vários estudos sobre esse assunto e vários eles dizem que nos últimos tempos o suicídio é aumentado, inclusive em adolescentes e jovens. E eu queria saber se isso tem alguma razão, se é verdade mesmo, se tem alguns motivos específicos para que hoje em dia isso aconteça mais do que, sei lá, dos anos 90 para trás. Tá. Então, falar um pouquinho, né, Luiz, sobre essas estatísticas, realmente, mostrando que de um tempo para cá tem mais notícia de suicídio em crianças e adolescentes. Legal saber que você está atento e vendo isso, então vou dar, como chama? Fato ou fake. São fatos, suas informações, você está correto mesmo, de fato aumentou, principalmente em adolescentes e também em crianças. E aí, as explicações que a gente tenta são mais compreensivas, vão mais para o lado das humanas do que da estatística e das ciências exatas. A gente não vai ter grande grau de evidência. Uma das coisas que eu penso bastante, vejo quando eu atendo adolescente, é que de alguma forma o futuro parece mais solto, assim, mais desesperador. É uma compreensão antiga, mas muito verdadeira de síndrome de pânico é quando o mundo da forma que a gente conhece é desestruturado. Então, pandemia, eu conheci o mundo de um jeito, o mundo mudou, muita gente começou a ter sintoma de pânico também. Então, quando eu estava lá, eu sou de Goiânia, quando eu estava em Goiânia,
a sociedade apresentava alguns tipos de carreira nas quais você estaria bem pra caramba, assim, trabalhando pouco, ganhando grana, seu futuro estava certo, assim. Hoje eu acho que a gente não tem mais nenhuma, sendo bem franco com vocês, tanto assim. Então, se a gente for pensar que as demandas continuam as mesmas, né? A gente saiu do modelo de vestibular para o Enem, mas os cursinhos que preparam são os mesmos. As demandas e exigências dessa fase de vida continuam as mesmas, mas a recompensa já não é mais tão certa, de fato pode ficar difícil saber por que eu vou me investir em alguma outra coisa se esse retorno não é garantido. Mas tem uma coisa que é anterior a isso, e anterior à rede social, e anterior ao alienista de novo, que é de fato o que a gente faz não tem um grau de certeza que vai trazer o resultado desejado para a gente. Na maior parte das vezes vai ser um meio do caminho, assim. Nossa, quero fazer esse curso, mas no segundo semestre vai ter uma matéria que é chata pra caramba, assim. Vou querer ir para esse trabalho. Nossa, mas lá tem isso e tem aquilo. Então a maior parte das nossas experiências vem um tanto abaixo das expectativas ou promessas, assim. Então acho que o que essa geração pode ter é talvez uma escuta mais aguçada para isso, assim. Meu pai está falando para eu fazer tal curso em tal faculdade, mas tem gente que está saindo de lá e está se lascando, trabalhando do mesmo jeito. Então acho que pode ser uma escuta mais aguçada para a realidade. Mas a realidade é gostosa, tem um monte de prazer aí também espalhado, né? A gente que tem que catá-lo. Isso é opinativo, tá? Não trouxe evidência, é opinião, então. Eu vou aproveitar a resposta que eu dei. Ah, tá. Ela quer saber sobre o detalhe, né? Quando muitas vezes estão informados. Começou lá, né? Com aquele filme, né? Com a série, né, assim. E aí vai detalhando como é que se faz. E as mídias sociais, muitas vezes, principalmente para adolescentes. Eu vou aproveitar a resposta que eu dei sobre as redes sociais. Então, eu li foi semana passada também, não li a biografia dela, só uma entrevista, que a Gisele Bündchen conta que no auge da carreira ela teve pensamento suicida. A gente vê celebridades suicidando também. Tem suicídio em todos os lugares, se a gente for pensar. Eu trouxe aquela estatística lá, mas a gente pode lembrar de histórias em universidades, em grupos de família, em grupos de amigos. E aí, aproveitando esse viés nosso, por vezes muito, não sei se primitivo, num esquema de evolução, não de atraso mesmo, de direcionar o olhar para o que chama mais atenção, que tem conteúdo de violência e de morte. Se a gente lê uma notícia que começa com a pessoa é assim, assim, assado, uma descrição, e depois vai para muito minuciosamente, como Stanley Kubrick, para a cena do suicídio, isso chama muita atenção visualmente, imaginativamente. Então, acho que quando essa descrição da imagem toma o foco, a gente perde tudo que está no entorno. A motivação, o contexto de vida, quem tentou ajudar, o que deu certo e o que não deu, sendo que isso é a informação que de fato vai proteger mais. Então, é sim censurado essa divulgação imagética assim, do suicídio, mas é muito frequente a gente ver entrevistas mesmo, igual eu falei da Gisele. Por que a entrevista é aprovada? Porque aí a gente vê que dá para falar e de um jeito que tem maior resultado. Chama Efeito Werther essa coisa do suicídio. Tem um livro que chama O Sofrimento... Efeito Werther. Tem um livro do Goethe que chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, que ele se mata de uma forma trágica, que eu ainda estou com ela na cabeça, falei que essa coisa visualmente fica. Ele se mata de uma forma muito trágica e sofrida para mostrar para a mulher por quem ele era apaixonado o quanto ele sofreu por ela. Então você vê que o livro é super bem escrito, o autor é foda pra caramba, também teve uma história de vida muito foda, mas o que fica, vem primeiro na minha cabeça é a imagem. Porque a imagem tem esse poder, assim, né? Antes do bebê ter palavra, ele fica com as imagens na cabeça, depois que a gente vai dando palavra para as coisas. Eu queria saber uma questão de transtorno, se há algum tipo de transtorno de personalidade que tem um risco maior, por exemplo, depressão, borderline, Algum transtorno que tem um pouco mais de probabilidade de evoluir para suicídio? Perfeito, tem sim.
Quando a gente fala de transtorno de personalidade, a pessoa tem uma personalidade, igual eu, igual você, igual a professora Roseli, igual todo mundo aqui, só que o transtorno de personalidade é uma fixação naquele modo de ser. Como assim? Eu, para vir para cada aula, eu sou eu, mas tenho que me organizar de algum jeito para comunicar com vocês. Quando eu vou para a casa da minha família, continuo sendo eu, mas eu me reorganizo para falar com eles. Nos transtornos de personalidade, a pessoa tem essa dificuldade dessa reorganização. E aí a gente vai vendo que por várias vezes rompe, não encaixa, no trabalho, no relacionamento. Então, sobre números de tentativas, em transtorno de personalidade borderline, o número de tentativas é maior, mas em letalidade, ou seja, o desfecho mortalidade por suicídio, o transtorno bipolar tipo 1 é maior. Parabéns. Valeu. Um pouco espinhosa da medicalização. Se você acha que hoje, não só a psiquiatria em si, mas há um incentivo à medicalização, não só em condições do sujeito de fato precisa, mas em momentos da vida que ele está passando por questões diversas, dificuldades, vulnerabilidades, precisa de um apoio que não seja necessariamente medicamentoso. A pergunta é, você acha que existe, de fato, a própria psiquiatria, né? Você que é psiquiatra, tem promovido isso de alguma forma, a mídia, a sociedade, de modo geral, tem buscado resolver o problema de forma mais imediata? Isso tem acontecido? Sim, acho que a gente vive a coisa... Ah, claro, estou atropelando. A pergunta é sobre medicalização, né? E a psiquiatria, a farmacologia, né? Trazendo muitas vezes para o remédio aquilo que é questão da vida como sendo um transtorno mental. Eu acho que tem quase como num romance o interesse dos dois lados, da sociedade e de alguns grupos da psiquiatria. Da sociedade porque sim, a gente vive essa coisa do imediato, ou da potência infinita, né? Você falou de jovens, é aumentado o número de jovens que usam Viagra para transar como se fossem... Nesse momento. como se fossem imbrocháveis, sempre estão prontos para transar, ou de usar Venvance como nunca se cansassem, ou de usar Zolpidem como se não levasse um tempo para dormir, como se a gente não pensasse em alguma coisa da vida antes de dormir. Então tem isso. E aí é frequente a busca por, eu tenho TDAH porque passou o carro da pamonha e eu parei de ler o livro que eu estava lendo. Eu não consigo lidar com as pessoas, então devo ter autismo. Ou pode ser difícil pra caramba mesmo lidar com as pessoas. Então sim, tem uma busca por um diagnóstico, e isso tem um cara que escreveu também nos anos 60, que ele fala da cultura do narcisismo, que é uma tendência da gente delegar para técnico questões que não são técnicas. Então a gente delegar a educação básica para professores primários, e delegar questões que não são de saúde para médicos, assim. E se do outro lado a gente encontra alguém que não consegue explicar, indo para o pronto-socorro, dá muito mais trabalho explicar para a mãe por que você não vai pedir um raio-x e passar antibiótico, que é viral, do que só passar um antibiótico. Então, se do outro lado não tem tempo, pelo modelo organizacional da rede de saúde, se o tempo de atendimento no SUS vai ser de 20 minutos, o colega vai gastar 15 minutos para explicar isso. Então, como que vai ser? Então, tem sim um abuso, por vezes, com a chancela de médicos, por vezes não, porque as pessoas também podem comprar esses medicamentos. E acho que reconhecer que tem questões que não vão ser médicas. A Ana citou o caso de uma dificuldade social, a pessoa pode estar profundamente triste, ter uma ideação suicida igual a Carolina, mas que pode não ser uma depressão, pode ser uma coisa que não vai ser o médico ou a fluoxetina que vai resolver. Assim. Tem estudo que mostra o uso de inibidores seletivos, que é um tipo específico de antidepressivo, em população saudável. E aí o que tinha era uma menor variabilidade, assim. Então, ela ficava um pouco menos triste, um pouco menos irritada. Tem uma coisa que eu, por vezes, acredito mais, às vezes eu duvido, que a gente chama de transtorno de adaptação. Mas toda adaptação é um transtorno mesmo. Assim. Mudar de cidade, nossa, é um transtorno só. Mudar de trabalho, outro transtorno. E aí nem sempre vai ser coisa médica, assim. E como a gente está falando de uma especialidade que envolve vivências e emoções, coisas que a gente está na vida sentindo o tempo todo, pode ficar mais confuso. Onde é que é questão médica, onde é que é questão de... Da vida. Vida, de estar vivo, né? Da vida. A vida. É. Mas...
espiritual, viver em grupo, a espiritualidade, ou seja, para mim ficou muito claro a importância das relações, não a questão individual. Só que, se eu tenho um estudante que não se manifesta nesse grupo, ou uma pessoa que não necessariamente seja um estudante, como o senhor recomenda que a gente possa trabalhar com essa pessoa que tem a tendência ao suicídio, só que ela não busca essa ajuda nessas redes de apoio? Uhum. Essa seria a primeira questão. A outra questão seria assim, como trabalhar com a rede de apoio próxima quando ocorre suicídio? Então, por exemplo, uma pessoa da família vem a se suicidar. Qual o tipo de apoio que nós devemos oferecer para essa pessoa? Uhum. Então, a Cris pergunta sobre, principalmente as relações, né? Como auxiliar alguém que não se dispõe a buscar as relações, já que relações interpessoais são rede de apoio. Né? Uhum. E a outra questão é pós-venção. Né? E quem já teve algum amigo, alguma pessoa conhecida que se matou, sabe bem como isso tem um efeito muito maior, né? Muito além da pessoa. Uhum. Tem um outro estudo que eu levei para uma reunião com os coordenadores de curso que mostrava também na China, por que esses estudos são da China? Lá os professores têm uma figura simbólica muito grande que eles são os mestres, mentores na vida das pessoas. E é um ponto de referência muito acessível que o estudante vai. E aí, perguntado para os professores qual era a principal dificuldade para eles acessarem os alunos, eles falavam que era um gap, assim, uma falta de treinamento ou de conhecimento. Mas a gente pode, de novo, sair de uma coisa que não precisa necessariamente ser técnica, assim. Se o aluno não pergunta, mas eu estou vendo aqui que, nossa, no quarto, no quinto, sexto semestre ele foi sempre bem. No sétimo ele começou a chegar atrasado, as notas estão caindo, eu acho que é super razoável, assim, perguntar, olha, tá tudo bem contigo, o que que é? Aí a gente vai descobrir se é uma questão de transporte, se é uma questão financeira, se é uma questão que ele teve que começar a trabalhar para conciliar com a faculdade, e aí, na medida do possível, a gente vai conseguir ajudá-lo e vai ver que isso vai se modificar. Agora, se você chegou, a pessoa não foi tão acessível assim, não se modificou, aí eu acho que vale a pena a gente, talvez, perguntar para o grupo próximo dele, assim, olha, vocês sabem por que ele está faltando? Será que ele está bem? Então, acho que a gente, nesse contato com o aluno, não precisa ser nada técnico, assim, pode perguntar, olha, tá tudo bem contigo? Quase esse que a gente faz no elevador, só cair nesse com o aluno com vontade de ouvir, assim mesmo. Perdão, e o comentário qual foi? Pós-venção, me lembrei. Lá no IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria, tem um ambulatório de luto, tem distribuído em São Paulo também vários grupos de psicoterapia para pós-venção, que é uma situação da gente levar ali essas pessoas que estão, sim, também com um sofrimento muito grande e começar a observá-las primeiro, assim, ver como que isso vai evoluir, porque o luto pode ser maior do que ali aqueles 14 dias, pode ser por um tempo muito, muito longo. Me lembro de uma paciente que eu entrevistei com os alunos e ela perdeu o filho por suicídio, fez terapia e ela falava, não, eu estava com essa coisa aqui dentro de mim e não conseguia dar um jeito. O luto é uma tentativa de processar o que aconteceu com as complexidades que tem e o investimento que a gente tem. Quando a gente perde uma coisa muito, que a gente investiu muito, a dor vai ser proporcional, na mesma medida, assim, né? Então, acho que perder um filho tem uma coisa diferente de perder um amigo, perder... Vamos para outros lutos mesmo, perder uma prova, perder um campeonato, teve campeonato de futebol nesse final de semana. Há quem diga que não tem nome, né? Quem perde filho é interessante isso, né? Porque quem perde o marido é viúva, quem perde os pais é órfão, mas quem perde o filho não tem nome. Porque é tão maior que não dá para pôr nome, né? Para pensar. Luiz, uma coisa que eu fiquei pensando, a gente está falando bastante em relacionamento, em rede de apoio, mas e relacionamentos tóxicos? Como é que é isso em relação
a tentativa de suicídio, a ideação suicida ou a saúde mental, né? Aham. Aí a gente está falando daquele lado bem poroso entre fator protetor e fator de risco. Então, sobre suicídio, fatores protetores são estar em um relacionamento. Só que se o seu relacionamento é uma bosta, isso não é fator protetor, assim. Então, acho que uma crítica para avaliar o relacionamento. E aí, volto, eu estou jogando tarefa mais para os seus amigos do que para mim e para os outros psiquiatras. Então, conversa com seus amigos, vê o que eles acham desse relacionamento. Tem fundamento o que estão falando? Tá, o que está acontecendo aqui? Dá para mexer? Tem uma coisa do Byung-Chul Han que ele fala que a gente, junto da coisa do imediatista, a gente tem uma estética do liso. Tudo tem que ser muito liso, sem ranhuras, assim, harmonização facial, tudo tem que sair muito silencioso, carro elétrico. E relacionamento é uma coisa que não vai ser lisa, vai ter umas ranhuras mesmo, assim. Pô, eu gosto disso, ele gosta daquilo. O Fábio Porchat, numa entrevista recente, falou que ele fica muito feliz quando vê na peça dele um casal se beijando, porque ele sabe que tem um do casal que queria ir e o outro que não queria ir. E quando eles se beijam é porque o outro ficou convencido. Então, de relacionamento, todos vão ter suas dificuldades. Só que se é só dificuldade, também se é só atrito, aí não está sendo nada protetor, assim. Falando de relacionamento, eu já conheci um casal em que a mulher não terminava com o cara porque ele ameaçava cometer suicídio. E aí ela fica nessa relação por conta da proteção dele. E pergunta, é importante, né? O relacionamento é tóxico, dá para ver, e a pessoa, então, não termina de medo que o outro se mate. E, às vezes, o outro usa isso indicando, né? Que se acontecer um rompimento, a gente viu a jogadora de vôlei agora, né? Essa semana passada. E a indicação é que, com o divórcio, ela resolveu se matar. Quando eu trouxe o balde de Lego, é porque a gente tem que considerar muito o que está no entorno. Se a gente está numa situação que eu falei que a atividade física protege muito, mas a pessoa está num contexto de vida em que ela trabalha até tarde, chega na cidade dela, na casa dela, e quando vê, se sair na rua está super perigoso, não vou correr na rua, é porque a gente vai tendo que adaptar. Então, num relacionamento que é a razão do outro existir. Por um lado, isso é pesado pra caramba, né? No tipo, nossa, se eu não estiver aqui porque eu viajei, fui no cinema, não atendi o WhatsApp nessa hora, o outro vai morrer, nossa, que agonia. Só que isso vem junto com umas coisas misturadas que ficam muito confusas, assim, né? Não, então eu sou importante pra caramba do jeito que eu deixo o outro vivo. Isso às vezes num nível mais inconsciente. Então isso é muito complexo e aí a gente vai, aos poucos, separando, assim, as relações meio simbióticas, a gente separa aos poucos, assim. Se a pessoa tá assim, você fala, nossa, sua unha tá pintada, que bonita, né? E vai tirando devagarzinho, porque se você puxa de uma vez, você leva um pedaço do outro. Então, eu pensaria, não estou fazendo nenhum julgamento porque eu não conheço o casal que você falou, mas pensaria em juntar outras pessoas, assim. Falar, olha, eu não consigo estar contigo o tempo todo por motivos de... Esse mundo é capitalista, eu tenho que trabalhar, o transporte em São Paulo é foda, muito tempo de trânsito. Se eu não te atender, você vai morrer e aí eu vou chegar em casa e vai estar assim, e se minha bateria acabar? Então, vai tentando... Muitas vezes, em psiquiatria, a maior parte do trabalho é a psicoeducação, é a gente tentar desenvolver alguma crítica do mundo da pessoa do que fluoxetina. Que bom ouvir isso de psiquiatra, você não tem noção. Né? Muito bom. Tá bom. Né? Porque a gente tem visto que essa não é o pensamento homogêneo da psiquiatria, né? Quando aqui no Mackenzie a gente recebe muitas vezes indicação de profissionais da psiquiatria para situações que você fica pensando, será mesmo? Né? Como é que o estudante não aprende a lidar com algumas coisas pelas condições da vida, ao invés de um medicamento que muitas vezes é quase um álibi, né? Então eu tenho isso e eu tomo isso, então eu preciso de uma coisa específica na universidade. A gente tem vivido isso no prato com muita intensidade, a minha equipe está aí. Né? O Drauzio, na semana passada, deu uma entrevista bem bonita, falando que é um tanto de técnica com um tanto de arte, ou da criatividade mesmo.
Então, se eu ficar agarrado naquele nível de evidência que fluoxetina é o melhor remédio, e a pessoa está me falando que está vomitando com fluoxetina, vou ficar aqui brigando, não, mas é o melhor, não, mas estou vomitando, mas tome. Aí não vai ser chato para todo mundo. Cansativo. A gente está falando de crianças, adolescentes, jovens estudantes, mas a gente não pode esquecer de uma outra faixa etária, né, que são os idosos, né, e que isso também, né, não sei se o colega viu, mas também tem um número grande, né, de suicídio nessa faixa etária. E acho que é justamente uma faixa etária que, assim, o que vem pela frente? O que eu ainda tenho pela frente? Né? Então, o que você poderia dizer? Aquele Falar um pouquinho sobre os idosos, né? Os É. idosos que vão perdendo o sentido. Uhum. Aquele primeiro estudo de antidepressivo e atividade aeróbica era em população acima de 65 anos. Em idosos, a gente, por vezes, acumula condições clínicas, né? Pressão alta, diabetes. E toda pessoa com uma condição clínica, principalmente crônica, tem sim um risco maior de adoecimento em saúde mental, porque isso vai impondo limitações, né? A questão ortopédica pode impor o quanto essa pessoa vai circular na cidade e acessar cinema, teatro, amigos. Então, isso. E aí tem uma outra coisa que tá presente nesses estudos como um todo, que é a questão da finitude, que é difícil pra caramba para a gente lidar. Quando eu falei que os adolescentes tinham pouca certeza, a gente também tem pouca certeza que a gente vai continuar vivo até dali a pouco, assim. E aí tem algumas coisas que facilitam bastante isso. Fé, por exemplo. Fé é uma perspectiva de que você vai alongar para além de quando o seu corpo degrada, né? Então isso interfere no quanto o religioso, ou o idoso religioso, vai lidando com a fé. Mas o Niemeyer foi ateu até o túmulo, até a última entrevista. Viveu bem, de novo, acho que quando eu falo que não tem muita receita de bolo, assim, quando eu venho aqui e mostro, olha só, ser religioso vai diminuir em 36% a sua mortalidade. Eu queria viver um terço a mais, com certeza, todo mundo aqui. Só que fé não é uma coisa que a gente consegue criar nas pessoas, né? Da mesma forma, essa ligação que é muito afetiva antes de ser cognitiva. Se eu gosto de fazer vôlei, depois que eu vejo se eu sou bom, não, mas mesmo quando sou ruim, eu estou lá jogando e gostando. Então, eu pensaria com idosos, de novo, de aumentar repertório de vida, assim. Às vezes um idoso a gente fala, vem para São Paulo, que é cheio de teatro, bom pra caramba, ou vai para Copacabana, um bairro cheio de idosos, tem praia gostosa. Mas se o idoso gosta de... Já desse eu conheci um lá da Bahia, que saiu de São Paulo e foi montar uma pousada, assim. Então é tentar achar a receita que é da pessoa. O que é o trabalho de terapia, é achar uma coisa compartilhada que nem você nem eu sabemos, a gente vai tentar descobrir junto, assim. Os futuros terapeutas. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não, a gente vai levar isso. Só a última Encerrar. sobre Mais uma pergunta. o dado da OMS falando sobre o fato das pessoas estarem mais mundo e tal. E a gente, aqui no PROAP, recebe estudantes cada vez mais ansiosos e isso impacta no dia a dia. Então, um aluno tem um transtorno de pânico e falta nas aulas, tem crise no metrô, tem crise no meio do caminho, tem crise em casa, tem crise na faculdade. A gente tem recebido cada vez mais, né, estudantes, ou uma questão de faixa etária também, com essas características. Né? Que você comentasse assim, sobre as possibilidades no mundo acadêmico de trabalhar com esses jovens. Uhum. Ansiedade. São Paulo, nas megalópolis, né, no mundo, é que está no teto ali mesmo de transtorno mental, então fica em 29% e transtorno de ansiedade é o mais prevalente deles. Quando a gente fala de pânico, a gente pode pensar, por exemplo, também, umas fobias de lugares cheios podem ser absurdamente restritivas aqui em São Paulo. Né? Se eu tenho fobia de ficar no metrô, no elevador, no ônibus, no carro, no trânsito, fica dificílimo circular na cidade. Para essas, terapia vai ser fundamental, porque o que o antidepressivo vai fazer é principalmente silenciar esses sintomas no corpo, assim. E aí a gente vai com exposição. O jeito mais fácil de se expor a coisas que a gente tem medo é junto mesmo. Então, se nos primeiros dias vai acompanhada por alguém no metrô, então eu pensaria da gente acompanhar. Tem uma coisa, aí eu vou voltar para o estudo de Mindfulness. Pela fenomenologia, a gente compreende que
ansiedade é um desbalanço entre passado, presente e futuro, em que a pessoa está vivendo mais no futuro, então ela está o tempo todo pensando no que vai vir, a prova, o semestre, meu PIBIC, sei lá o quê. E aí o corpo, de alguma forma, tenta rebalancear isso. Isso é uma compreensão, não tem estudo que comprove isso. Da mesma forma que a psicanálise compreende as coisas de um jeito, e aí o corpo tenta, de alguma forma, puxar para o presente. O coração saindo pela boca é uma coisa super presente, está saindo agora, eu vou infartar agora, não é amanhã. E aí a gente tem essas estratégias que eu coloquei ali no segundo, né? Técnica de respiração, escaneamento corporal, que auxilia a gente nessa presentificação por uma outra via. Presentificação também é estar com os amigos, conversando com os amigos e não falando do rolê que você vai marcar para amanhã. Então, acho que dá para treinar em vários ambientes de vida. Assim. Viver hoje, né? É. Isso. Tudo isso que você falou, parabéns pela conversa. Valeu. Como a gente deve abordar e acolher uma pessoa que está em crise de suicídio? Quais são as estratégias ou casamento que a gente deve pensar? A Neide é nossa assistente social. Tá. Essa pergunta tem a ver, né? Como fazer com alguém muito dura. Crise suicida para a psiquiatria, em paralelo ali com a cardiologia, é o que beira um infarto, um AVC, que AVC é a principal causa de mortalidade no mundo. Então é uma situação que não dá para esperar, né? Uma crise suicida pode ser tanto da pessoa que está te falando que vai fazer agora, quanto que ela tentou, teve alguma letalidade, morbidade, mas não foi consumado o suicídio. Se a gente fala de situações de urgência, aí é uma das coisas... Eu estou rindo porque a gente, como população, acho que a gente compreende pouco por vezes. É uma falha médica mesmo de psicoeducação. Do que é questão de tratar na UBS, o que é do pronto-socorro, o que é de outro lugar. Porque a gente troca e aí a pessoa com pressão alta vai para o PS, mas lá não é o melhor lugar, nem onde a pessoa vai ouvi-la. E aí com a crise suicida é o melhor lugar o pronto-socorro. Assim. Aqui em São Paulo a gente tem boas universidades e bons pronto-socorros vinculados a universidades. Eu pensaria em levar para algum desses, assim, principalmente instituição de ensino. Então, crise suicida foi uma tentativa, frustra. Ou eu avaliei na conversa ali que é um risco alto, direcionaria para o pronto-socorro. Uma pergunta bem ampla. O alcoólatra, de uma vez alcoólatra, tende a ter resistência. Tem que ficar sobre a ótica clínica, sobre vigília, ou ele pode a qualquer momento deitar, o fato que ela falou, não se só, aquela menina, ela deixou de se suicidar, está vivendo a vida naturalmente, mas ela pode ter ela tem essa tendência de suicídio. Boa pergunta. Residência de ideação suicida. Uhum. Boa pergunta, Leandro. O principal fator de risco para a tentativa de suicídio é tentativas prévias. Então, sim, a pessoa que já teve 3 tentativas vai ter um risco maior de suicídio. Só que quando a gente compreende o suicídio como um sintoma, ele vai vir junto com umas outras características. Se a gente está falando de depressão, o que vai dar um maior sinal para a gente ficar mais ou menos preocupado é se a pessoa está novamente deprimida. Então, se ela tentou suicídio em 2015, quando ela estava deprimida, e agora ela está bem, não precisa estar sob vigilância, fique tranquilo. Algumas situações, a pessoa tem, que a gente chama de mecanismos de defesa. Tem uns mecanismos de defesa que não são suficientes para lidar com a situação vivida, com um agente estressor, e o que parece ser para ela o arranjo possível é uma automutilação ou uma tentativa de suicídio com planejamento ou de forma impulsiva. E aí, em terapia, a gente vai desenvolver outras estratégias. Então, tem caminhos diferentes por onde essa tentativa de suicídio pode aparecer, e a depender desses caminhos a gente vai ter uns sinais de alerta, umas formas de manejar. Isso que você falou do alcoolismo, outras dependências químicas, é porque a gente usa uma estratégia que, sim, essas substâncias, igual Venvance, igual jogo, outra coisa que eu estou contra é esses jogos bet, esse negócio é super viciante. Então isso tem um mecanismo de aumentar o consumo de uma forma muito desenfreada. E aí a gente vai com o paciente construir uma outra via, assim, não, então vamos por aqui, isso aqui também dá prazer. Só que essa via aberta lá atrás, na adolescência, na vida adulta, continua lá. É um caminho que às vezes pode ter uma espécie de curto-circuito e a gente passa por ali mais fácil.
Então a gente vai estudar tudo que está interligado com esse uso da substância para tentar proteger. Então significa que a pessoa que usou álcool ou substância tem que estar atenta ao seu risco da mesma forma que o que infartou. Tem que estar atento, assim, se eu continuar fumando eu vou infartar de novo, é perigoso. Tá bom, acho que tem mais uma pessoa no país que é representante do próprio direito. Tá. É um pouco semelhante ao que o Leandro falou. Uma pessoa, por exemplo, bipolar, tá? Ela está em tratamento e ela toma constantemente remédio, ela é uma pessoa equilibrada, tá? Equilibrada. Ela pode ter, por exemplo, alguma crise, por algum fator novo, algum fator que surgiu na vida dela, por exemplo, sei lá, algo assim, algo diferente. Ela tem a tendência também, continua mesmo assim com a tendência maior ao suicídio, mesmo ela sendo controlada por médico, Bipolar controlado, mas... Então, respondendo, o principal fator de segurança, professor, é você ver que a pessoa não está nem numa fase depressiva, nem numa fase maníaca. Então, explicando o transtorno bipolar, a gente compreende que nessa condição, que a gente, desde a primeira descrição dela, compreende como um transtorno mental grave. Por quê? Porque a gente não consegue prever sempre o momento que a pessoa vai entrar em fase ou maníaca ou depressiva. Só que a gente viu que com tratamento farmacológico a história de vida da pessoa muda radicalmente, assim. Então a gente pode chegar no uso de estabilizador de humor que previne ela dessas fases. Da mesma forma que, para quem não tem transtorno bipolar, tem depressão unipolar. A gente, por vezes, chama de depressão reativa, quando é um evento estressor de vida, a perda de alguém querido, mudança de cidade, trabalho. A gente compreende esse adoecimento, fatores estressores também podem facilitar fases em pacientes com transtorno bipolar. E aí, fica bem próximo do que seria outras condições crônicas. A hérnia de disco, que não passou por um procedimento cirúrgico, condições reumatológicas, lúpus. É um adoecimento crônico que traz algum tipo de sofrimento, principalmente quando não tratado. Então, sim, o risco maior de suicídio continua, só que eu acho que esse dado estatístico não pode ser assombroso assim, também. Como assim? Eu tenho um transtorno bipolar, estou bem aqui, trabalhando, levando minha vida. Não, seu risco de suicídio é igual ao de outra pessoa. Mas se tiver numa fase, aí está o risco maior. Então, é um risco... Aí a gente volta para a coisa do futuro, mais previsto do que imediato, assim. É o risco de, em algum momento, essa pessoa entrar numa fase maníaca e, na fase maníaca, ela tentar suicídio. Mas quando em eutimia, ali, equilibrado, vida que segue, aproveitar a vida. Acho que... Quero agradecer muito, Luiz. Acho que a gente conversar sobre essas coisas e nos estudantes de psicologia, esse é um tema que a psicologia tem que se abrir também, né? E jovens com colegas, com situações que às vezes a gente vive no cuidado mútuo, na importância, né, do cuidado mútuo. Então, eu penso que foi um tempo de parar para pensar sobre isso e para saber, de alguma forma, implicado também, seja como estudante de psicologia ou não. Tá? Então, queria te agradecer. Obrigado, gente. Foi bom.